Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Estado do Rio de Janeiro destinou 11 bilhões de reais para a área de segurança, fora 1 bilhão e 200 milhões que estão sendo investidos pelo governo federal. Um bom dinheiro, sem qualquer dúvida. Mas a pergunta que se faz é, será que as autoridades envolvidas na intervenção federal estão sabendo como devem aplicar esse caminhão de dinheiro? De forma que os recursos cumpram a finalidade para a qual estão sendo liberados? O deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, foi o relator do regime de recuperação fiscal dos estados e vem acompanhando esse assunto de perto. Ele sabe, por exemplo, que há regras que precisam ser cumpridas, mas há dúvidas sobre o futuro. Por exemplo, os gastos propostos agora serão mantidos após a intervenção? Vamos ouvir o deputado a respeito. Deputado, há uma grande interrogação que vem lá do início, quando se realizou a intervenção. É como trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente sabe muito bem disso. Mas o senhor acha que há condições de se fazer um planejamento mínimo para se otimizar a utilização desses recursos que estão sendo aplicados na intervenção do Rio de Janeiro? Paulo, primeiro é um prazer estar aqui no Palavra Aberta, falar sobre esse tema, que é um tema que aflige as famílias, as pessoas de bem no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a questão da segurança pública também é um problema fiscal. O Rio de Janeiro entrou em um estágio de pré-falência e isso afeta a segurança pública. Hoje não tem recurso para as viaturas, 60% das viaturas estão dentro dos batalhões, não circulam na cidade, o policial está sem um colete à prova de balas, sem munição, sem estrutura para poder exercer tarefas elementares de segurança pública. Esse é um primeiro ponto. Daí, essa minha insistência em olhar esse tema fiscal da segurança pública. Tem outras questões também, tem questões de decisões de política de segurança, tem questões também de institucionais envolvidos. O Rio investiga muito pouco os casos, os delitos que acontecem todo dia no Rio de Janeiro, mas essa questão fiscal, acho que talvez ela seja uma das principais. Orçamento da segurança dado, 11 bilhões, essa é a capacidade do Estado fiscal, financeira, e o que ele destinou para a segurança. E agora 1,2 bilhão que o governo federal liberou a partir de uma medida provisória para acrescentar esses recursos diretamente ao gabinete de intervenção federal. Problemas. Primeiro, esses 11 bilhões praticamente são consumidos com despesas obrigatórias, incluindo salários, despesas previdenciárias. Despesa corrente. Não é despesa corrente, mas basicamente despesas que você não consegue mexer. Você não pode reduzir salários, sim, você não pode reduzir aposentadorias, pelo menos sem uma emenda constitucional, sem uma reforma previdenciária. Então, é despesa obrigatória, despesa rígida, né? Praticamente não está sobrando nada para as despesas de custeio, para pagar a viatura, esses custos que eu lhe falei. Só para você ter uma ideia, Paulo, fiz um estudo em 2007. O Estado do Rio de Janeiro gastava 4 bilhões de reais com segurança pública. Metade custeio e investimento, metade pessoal. 2017, 82% são essas despesas obrigatórias. Mais que dobrou. De pessoal. Mais do que dobrou e capturou todo o orçamento da segurança pública. O custeio hoje desses 11 milhões são cerca de 1 bilhão e 700. O que nesse ano e no ano que vem também será capturado pelas despesas de pessoal, porque em 2014 foi autorizado, foi sancionado um plano de cargos e salários que as despesas de pessoal estão aumentando muito da área de segurança. Aqui a gente não quer discutir se o policial ganha pouco ou se o policial ganha muito, não é essa a discussão. É que o todo do orçamento, ele está sendo consumido hoje com despesas que você não pode voltar atrás. Então, o Estado vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai pegar mais do orçamento dele e colocar na segurança, ou nós vamos ter que continuar dependendo de recursos federais, como esse 1,2 bilhão, para poder pagar despesas básicas de Agora, custeio. deputado, além disso, eu tenho visto nos debates aqui da Câmara muita crítica à gestão desses recursos. Há como se melhorar a gestão, se gastar melhor, se aplicar melhor esse dinheiro? Sem dúvida, esse é um ponto que eu tenho também
insistido muito, tem que gastar melhor. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, o seu orçamento da segurança, não tem qualquer compromisso com meta, né? Com meritocracia, Isso com é o quê? gestão Falta com resultado. planejamento? Falta planejamento, falta gestão desses recursos, falta otimizar esses recursos. Então, isso é um problema gravíssimo, porque, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tomou uma decisão há cerca de 6 anos atrás de que todas as viaturas da segurança pública fossem terceirizadas. Para não ter aquela velha história que a gente vê no filme Tropa de Elite, o carro sendo consertado pelo mecânico da esquina, né? Isso tudo passou a ser terceirizado. Aí, com a falência do Estado, se ficou devendo os fornecedores, então as viaturas não estão saindo mais porque estão sem manutenção. O Estado o que faz agora? Ao invés dele pagar esse custo e continuar com esse modelo, está comprando viaturas. Então você passou a sobreviver com 2 modelos, o modelo de terceirizadas viaturas e modelos de viaturas próprias. Então, sem custo para manutenção. Então essas faltas... E o inevitável sucateamento desse... Óbvio, nós vamos voltar ao modelo anterior. Tudo. Aí, uma outra questão de gestão. 1 bilhão e 200 destinados para a área de segurança. O que vão ser gastos com esses 1 bilhão e 200? O Gabinete de Intervenção ainda não disse o planejamento desses investimentos. Por exemplo, se for pagar as viaturas, paga esse ano e o ano que vem. Como é que ficarão esses? Qual é a sustentabilidade desses recursos que vieram esse ano, mas não estão garantidos vir no próximo ano? Então, são questões que são centrais para que a intervenção, essa janela de oportunidade da intervenção, e eu sou favorável a ela, ela possa plantar alguma base de uma mudança na política de segurança do Rio de Janeiro, não só agora, nesses 8 meses que faltam, mas que ela possa durar também para um próximo governo do Estado. Deputado, o senhor já percebe, falando especificamente em relação à intervenção, o senhor já percebe resultados positivos? Tudo bem que o prazo é pequeno, tudo bem que tudo foi muito improvisado, mas já dá para perceber. Olha, Paulo, algum sentimento assim de maior segurança por parte da população? Olha, infelizmente não. Eu sou um deputado que tenho raízes fortes na capital, 80% da minha votação é na capital, por isso a minha militância principal é na capital. Eu rodo a cidade inteira. A percepção de segurança ainda não melhorou. Os indicadores também não mostram uma melhoria da segurança pública. A insegurança, ao contrário, ela vem aumentando, comércio fechando, as famílias com medo, receio. O Rio de Janeiro está vivendo um pouco aquele problema do passado, as ruas vazias de noite, as pessoas acuadas. Então, ainda não há qualquer tipo de melhoria. Nós sabemos, isso é um problema do Gabinete de Intervenção, a gente sabe que eles estão fazendo planejamento, que há boas intenções, mas o fato de não divulgar isso, não pactuar com a sociedade, aumenta cada vez mais essa percepção. Não há, por exemplo, um planejamento que diga o seguinte, olha, em 8 meses nós vamos reduzir a taxa de homicídio de 31,9, que é a taxa hoje por 100 mil habitantes. Que a ideia é que houvesse pelo menos algumas metas. Algumas metas que você possa... Muito claro, você olha, trabalhar com elas. E você tranquilizar a população, falar o seguinte, olha, o nosso trabalho é de 8 meses e ele vai atingir isso, você ajustar expectativas. Isso se faz com planejamento e com a divulgação desse planejamento, a comunicação, que é muito tímida, que é característica dos militares, ser uma coisa mais dentro da caserna, mais contida e tal. Mas, assim, o papel nosso na comissão de acompanhamento da intervenção é insistir permanentemente. Toda semana está lá cobrando, olha, cadê o planejamento? Cadê as metas que estão sendo perseguidas? Cadê a execução desse 1 bilhão e 200? Para você ter uma ideia, Paulo, hoje já são 42 dias que a medida provisória foi editada, que liberou esse 1 bilhão e 200 e sequer esses recursos foram empenhados. Ou seja, 42 dias está faltando ali uma série de definições. O dinheiro existe, mas não existe. Aí, por exemplo... Ainda. Né? Existe, mas não existe. Ainda. Imagina o que é, eu fui gestor público. Você imagina uma decisão, por exemplo, de fazer uma licitação para a compra de colete à prova de balas para os policiais. Isso dura 4 meses. É um processo grande. 4, 5 meses acabou a intervenção. Demora pra caramba. Então é preciso ter pressa, claro, mas principalmente dizer o seguinte, olha, 1 bilhão e 200, não consegui gastar ainda, mas vou gastar com isso, isso e isso, assim que ele estiver disponível. Você já ajusta as expectativas
em relação ao que vai ser feito. Não dá para você fazer uma gestão interna e simplesmente porque a sociedade quer respostas. As pessoas estão morrendo nas ruas, em segurança, o Rio está perdendo com isso. Deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. A gente continua acompanhando, naturalmente, pela importância do tema. E estarei sempre à disposição aqui para falar de Volte segurança sempre e que tiver qualquer tema. novidade. Muito obrigado, Paulo. Você de casa, muito Prazer. obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.